Olá, bem-vindos, bem-vindas. Estamos aqui para o nosso 7º vídeo do estudo da Gênese, um dos livros da base da doutrina espírita, que fala sobre os milagres e as predições, segundo o Espiritismo. E fala de muito mais coisas, né? O tema principal é esse, milagres e predições, mas a gente aprende muita coisa com esse livro. Eu repito as informações porque pode ser que no YouTube alguém acesse diretamente esse vídeo como o primeiro, né? Apesar de que ele é o 7º, mas sempre alguém pode clicar em qualquer um dos vídeos. Então eu tenho que falar do tema e me apresentar. Meu nome é Renato, sou aqui da Bahia, da região metropolitana de Salvador, um estudante espírita, estudante e trabalhador espírita há mais de 20 anos. E estamos aqui deixando esse estudo da Gênese. No vídeo número 6, nós tínhamos já falado da vinda de Moisés, da primeira revelação, da vinda do Cristo, da segunda revelação, e já tinha lido a parte em que o Cristo anuncia a vinda do Consolador, que a gente fala na doutrina espírita, o Consolador prometido. Então, vamos dar continuidade já falando dessa terceira revelação. Estamos estudando o capítulo do caráter da revelação espírita, quer dizer, as características, a diferença da revelação espírita para o entendimento religioso até então. Vamos retomar aqui no item 27, da página 28. A gente está lendo a versão que está disponível no site da FEB. É só baixar lá em PDF, com tradução de Guilom Ribeiro. Então vamos lá, item 27, na página 28, capítulo 1. Quem tiver com a versão diferente, é capítulo 1, item 27. Por que chama ele ao novo Messias Consolador? Este nome significativo e sem ambiguidade encerra toda uma revelação. Assim, ele previrá que os homens teriam necessidade de consolações, o que implica a insuficiência daquelas que eles achariam na crença que iam fundar. Então, o Cristo já previa, né, antes da morte do corpo dele, antes da saída dele aqui da terra, ele previa que nós necessitaríamos de consolação, de consoladores, de alguém que jogasse mais luz. Então, ele falou, eu enviarei um consolador, um novo consolador. Talvez nunca o Cristo fosse tão claro, tão explícito, como nestas últimas palavras, às quais poucas pessoas deram atenção bastante. Provavelmente porque evitaram esclarecê-las e aprofundar-lhes o sentido profético. Então, ele disse que poucos deram a devida importância a essa promessa e não aprofundou esse entendimento. Se o Cristo não pôde desenvolver seu ensino de maneira completa, é que faltavam aos homens conhecimento que eles só podiam adquirir com o tempo e sem os quais não o compreenderiam. Há muitas coisas que teriam parecido absurdas no estado de conhecimento de então. Então, o Cristo sabia que ele ia semear, que ele ia jogar luzes sobre a humanidade. Ele sabia do nosso nível evolutivo daquela época. Ele sabia que ele estava jogando sementes, mas que necessitaria esperar. Esperar brotar, esperar crescer. Então ele tinha que continuar regando e adubando essas plantas, que somos nós, no sentido figurado, é claro. E ele sabia que nós não tínhamos ainda a capacidade de entender tudo. Completar o seu ensino deve entender-se no sentido de explicar e desenvolver, não no de ajuntar-lhes verdades novas, porque tudo nele se encontra em estado de germen, faltando-lhe
só a chave para se aprender o sentido das palavras. Então, não veio acrescentar coisas novas, mas desenvolver e esclarecer, por causa do nosso novo momento intelectual, do nosso novo momento científico, do nosso novo momento em termos de evolução. Então, precisava agora pegar o que o Cristo já tinha dito, desenvolver e falar da forma que a gente agora já é mais capaz de entender. E esse agora fala-se do século XIX, 1857, quando Kardec lança o Livro dos Espíritos. Então, muito mais agora, século XXI, né? Um dos exemplos. Há muitas moradas na casa de meu pai. Né? Ele fala isso, que há muitas moradas na casa do pai. E hoje podemos dizer, fazer o desenvolvimento dessa ideia dizendo: há no universo milhões de planetas destinados à evolução de espíritos. Então todos têm vida. Uns ainda com a vida no germen, outro com vidas animal já, vegetal, e outros muito mais evoluídos do que nós com vida superior. E há também moradas na casa do Pai que não são encarnadas, moradas de desencarnados, que é a vida principal, as dimensões espirituais de acordo à sintonia do espírito. Então, tem moradas milhões para encarnados, de acordo ao seu mérito e a sua condição, e tem dimensões espirituais que podem ser chamadas também de moradas para desencarnados. Então, cada constelação, cada planeta, cada estrela, universo afora, é tudo a casa de Deus que Ele criou o universo. Retomando aqui no 29. Mas quem toma a liberdade de interpretar as Escrituras Sagradas? Está lançando em forma de pergunta. Quem toma essa liberdade de interpretar as Escrituras Sagradas? Quem tem esse direito? Quem possui as necessárias luzes, senão os teólogos? Então ele está dizendo que naquela época, século XIX, até então, só os teólogos tinham esse direito de falar das Escrituras Sagradas. Teve uma época anterior a isso que era até proibido ler a Bíblia, né? Lembra de Martinho Lutero, que teve que traduzir a Bíblia para o alemão escondido, senão seria morto, escondido num castelo. Quem o ousa? Então ele fez essas perguntas. Primeiro, a ciência, que a ninguém pede permissão para dar a conhecer as leis da natureza, e que salta sobre os erros e os preconceitos. Então ele aqui já deu uma resposta. Quem tem esse direito? A partir de Kardec, né, que estava começando o positivismo, a ciência. Então ele fala, quem tem esse direito? Primeiro a ciência, porque a ciência vai, verifica, constata, derruba preconceitos, derruba erros. Né? Às vezes a própria ciência erra e depois ela vai e se corrige tempos depois. Então primeiro a ciência. E agora ele pergunta, quem tem esse direito? No século de emancipação intelectual e de liberdade de consciência, o direito de exame pertence a todos, e as escrituras não são mais a arca santa na qual ninguém se atrevia a tocar com a ponta do dedo, sem correr o risco de ser fulminado. Então ele está falando aqui que ninguém se atreveria no século de emancipação intelectual e de liberdade. Esse século que ele está falando é o século XIX, que começou essa emancipação. Né? Inclusive tem uma notinha aqui embaixo, refere-se ao século XIX. E essa arca santa, ele fala aqui que é a arca da aliança, onde os hebreus guardavam as tábuas da lei a mando de Moisés. Então, ele fala também que as escrituras não estão mais guardadas na arca santa. Querendo dizer, as escrituras agora não são mais de exclusividade da igreja. Qualquer um pode pegar, ler, interpretar. Quanto às luzes especiais necessárias, sem contestar as dos teólogos,
por mais esclarecidos que fossem os da Idade Média e, em particular, os pais da Igreja, eles, contudo, não eram bastante para não condenarem como heresia o movimento da Terra e a crença nos antípodas. Então ele estava dizendo, por mais que fossem esclarecidos teólogos, eles não tinham esclarecimento suficiente para dizer é verdade o movimento da Terra, a qual Galileu Galilei falou e Copérnico também falou. Então eles não tinham desenvolvimento suficiente para dizer isso. Porque ele fala aqui, para não condenarem, não eram bastante para não condenarem, quer dizer, não era bastante para afirmarem. Né? E também na crença nos antípodas. Antípodas aqueles que se situam diametralmente opostas. Quer dizer, se situa na outra ponta do diâmetro, querendo dizer assim, que era a Terra redonda, onde vivia gente de um lado e do outro da Terra, como o Brasil e Japão. Né? Então, eles não tinham ainda a capacidade de afirmar, não, isso aí é verdade. Né? A Terra é redonda, e de um lado e de outro vive gente, vive pessoas. Então eles não tinham desenvolvimento para isso. Antípodas é isso. Nós somos antípodas dos japoneses, porque eles vivem de um lado do planeta e a gente vive no outra ponta do diâmetro, lá no Brasil, né? Aqui no Brasil, do outro lado. Mesmo sem ir tão longe, os teólogos dos nossos dias não lançaram anátema à teoria dos períodos de formação da Terra. Né? Anátema é condenação, reprovação enérgica. Então, eles não condenaram a teoria dos períodos de formação da Terra, quando os cientistas disseram a Terra teve os períodos de formação, 6 períodos ou 7 períodos de formação. Estou sem lembrar agora se são 6 ou 7. Que significa, de forma metafórica, que Deus fez o mundo em 7 dias. Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no domingo. Eu já ouvi isso também. Então, aquela linguagem necessária para a época que falou que Deus fez o mundo em 7 dias, na verdade são os períodos de milhões de anos cada período para a formação da Terra. Então ele está dizendo que mesmo isso que a ciência provou, esses teólogos condenaram. Os homens só puderam explicar as Escrituras com o auxílio do que sabiam, das noções falsas ou incompletas que tinham sobre as leis da natureza, mais tarde revelada pela ciência. Então o homem só pôde começar a explicar mais aprofundadamente as Escrituras com a ciência, com o trabalho da ciência. Eis porque os próprios teólogos, virando a página aqui, eis porque os próprios teólogos, de muito boa fé, ele ressalta, de boa fé, se enganaram sobre o sentido de certas palavras e fatos do Evangelho, querendo a todo custo encontrar nele a confirmação de uma ideia preconcebida. Giraram sempre no mesmo círculo sem abandonar seu ponto de vista, de modo que só viam o que queriam ver. Por muito instruídos que fossem, os teólogos não podiam compreender causas dependentes de leis que lhes eram desconhecidas. Então, nesse parágrafo, ele está querendo dizer que, na verdade, os teólogos não buscavam entender o Evangelho, mas confirmar suas ideias de forma forçada. E isso ainda funciona hoje. Muitas religiões, muitos teóricos das leis de Deus, vai para a Bíblia em busca de confirmar a sua tese, a sua teoria, o seu interesse, em muitos casos. Não interpretar, mas confirmar. E pela linguagem figurada da Bíblia, não é difícil você ir lá e tirar algo e confirmar a sua ideia. Apocalipse, então, com aquela linguagem totalmente figurada, totalmente cheia de símbolos,
você pode fazer interpretações 1000 daquele texto. Uma dessas coisas, hoje em dia, é para ir lá no livro de Deuteronômio, e lá no capítulo, lá e está lá, não falarás com os mortos, e aí condenar o espiritismo. Não procura compreender por que aquilo foi escrito, não procura compreender em que circunstância, em que época aquilo foi escrito. Não, eu quero condenar o espiritismo. Então a gente achou aqui, ó. Né? Quando no mesmo Deuteronômio tem outras coisas absurdas, mandando matar o próprio filho, mandando preservar a barba, não pode cortar a barba, né? Mandando e etc. Aí, mandando que a esposa fique para o irmão mais novo quando o marido morrer. Então está tudo num pacote de coisas que Moisés precisou legislar com a própria mão, sem intuição, para controlar aquele povo. Então, é um entendimento que você aprofunda para compreender o que está escrito. Né? Por muito instruído que fossem, os teólogos não podiam compreender causas dependentes de leis que lhes eram desconhecidas. Um exemplo disso é a lei da gravidade. Então, não conhecia a lei da gravidade, não conhecia essa possibilidade da Terra ser redonda e não tinha como entender a causa. Mas quem julgará as interpretações diversas e muitas vezes contraditórias dadas fora do campo da teologia? Quem julgará essas interpretações diversas? O futuro, a lógica e o bom senso. Então aí ele dá a resposta. Quem vai julgar interpretações erradas? O futuro, a lógica e o bom senso. Né? Que isso significa? O futuro significa a nossa evolução intelectual, moral, a nossa capacidade de compreender. E principalmente a nossa evolução moral quando os interesses escusos não interferirão tanto na busca por Deus. Os homens, cada vez mais esclarecidos, à medida que novos fatos e novas leis se forem revelando, saberão separar da realidade os sistemas utópicos. Ora, as ciências tornam conhecidas algumas leis. O Espiritismo revela outras. Todas são indispensáveis à inteligência dos textos sagrados de todas as religiões, desde Confúcio e Buda até o cristianismo. Então ele está dizendo que as ciências tornam conhecidas as leis e o espiritismo revelam outras, à medida que a gente vai evoluindo e vai derrubando os sistemas utópicos, os sistemas de sentido figurado. Por exemplo, a Arca de Noé, que Deus fez o homem do barro e soprou as suas narinas e ele ganhou vida. Tudo de forma figurada, e que tanto a ciência como o espiritismo vêm agora esclarecer tudo isso. Quanto à teologia, essa não poderá judiciosamente alegar contradições da ciência, visto como também ela nem sempre está de acordo consigo mesma. Então a teologia não poderá judiciosamente, quer dizer, judiciosamente de forma sensata, justa nos julgamentos, não pode contradizer as coisas. Tanto que as religiões vão abandonando certas falas, certas teorias, vão abandonando e se readequando às coisas que ela não pode mais afirmar. Aquele exemplo do santo sudário, aquele pano que dizem que enxugou o rosto de Jesus e o rosto de Jesus ficou ali. A ciência já fez o teste de carbono 14 e mostrou que aquele pano é do século IV. Quer dizer, 400 anos depois que Cristo morreu é a idade do pano. Parou-se de falar no santo sudário. Eu lembro quando era pequeno, até se comercializou pedacinhos do santo sudário. Item 30. O Espiritismo, partindo das próprias palavras do Cristo, como este partiu das de Moisés, é consequência direta da sua doutrina. Quer dizer, o Espiritismo é consequência direta da doutrina do Cristo, de nosso Senhor Jesus. A ideia vaga da vida futura, a ideia vaga da vida futura acrescenta a revelação da existência
no mundo invisível que nos rodeia e povoa o espaço. E com isso, precisa a crença dar-lhe um corpo, uma consistência, uma realidade à ideia. Então, se tinha uma ideia vaga do futuro da humanidade, do futuro do homem, da pessoa, do futuro da mulher, depois que morre o corpo, tinha uma ideia vaga, uma ideia de céu, inferno, purgatório, uma ideia vaga do bem e o mal, do que era o pecado, do que era certo, do que era errado. Eu, quando era criança, tinha uma confusão mental danada dessa coisa de ir para o céu e de ir para o inferno. Eu queria saber qual era o limite aí da nota. O estudante, qual é a nota que eu perco, qual é a nota que eu passo. Então tinha essa ideia vaga. A gente agora, nessa sequência aqui, a gente vai ler uma série de coisas que o Espiritismo veio trazer luz. Olha só, uma série de coisas. Uma já falou aqui, da ideia vaga do futuro, da vida futura. Mas olha só, eu vou ler direto para ver quantas coisas vieram ser esclarecidas pela revelação dos Espíritos. Vamos lá. Já falamos dessa, né? Dessa vaga ideia do futuro, que o Espiritismo veio dar uma ideia mais concreta. Deixa eu pegar aqui onde eu estava. Define os laços que unem a alma ao corpo e levanta o véu que ocultava aos homens os mistérios do nascimento e da morte. Pelo Espiritismo, o homem sabe de onde vem, para onde vai, por que está na terra, porque sofre temporariamente e vê por toda parte a justiça de Deus. Sabe que a alma progride incessantemente através de uma série de existências sucessivas até atingir o grau de perfeição que a aproxima de Deus, né? Que aproxima essa alma de Deus. Sabe que todas as almas, tendo um mesmo ponto de origem, são criadas iguais, com idêntica aptidão para progredir, em virtude do seu livre-arbítrio. Olha quantas coisas vieram ser esclarecidas. Que todas são da mesma essência e que não há entre elas diferença senão quanto ao progresso realizado. Que todas têm o mesmo destino e alcançarão a mesma meta. Olha só essa parte, mesmo destino e mesma meta. Todos seremos puros, mais ou menos rapidamente, pelo trabalho e boa vontade. Eu sugiro vocês que estão acompanhando aí, que até marquem aí no livro de vocês, no PDF de vocês aí, essa parte. Eu botei um grande parêntese aqui, mostrando a revolução que o Espiritismo veio fazer no entendimento das coisas de Deus. Sabe que não há criaturas deserdadas, quer dizer, ninguém vai para o inferno, nem mais favorecidas umas do que as outras. Que Deus a nenhuma criou privilegiada e dispensada do trabalho imposto às outras para progredirem. Quer dizer, todas têm que ter o mesmo trabalho para progredir, a sua evolução intelectual e moral. Ninguém vem com privilégios. Existe uma justiça exata das possibilidades e das circunstâncias para todo espírito criado. A justiça é perfeita. Por isso que nós espíritas entendemos que Jesus, sendo um espírito, começou também simples e ignorante. Começou como os homens das cavernas, como nós todos começamos na primeira encarnação, bruto, animal, simples e ignorante. Jesus é o que é hoje, espírito puro, por mérito, por trabalho, por evolução, por desenvolvimento moral e intelectual. O moral, entenda-se, amor, caridade. Que não há seres perpetuamente votados ao mal e ao sofrimento. Que os que se designam pelo nome de demônios, olha os demônios, capeta, satanases, são espíritos ainda atrasados, quer dizer, não existe aquela figura adversária de Deus. Não existe aquela coisa de um anjo que se rebelou contra Deus. Não há. Até mesmo porque na doutrina espírita a gente entende por anjo o espírito puro, espírito que ama, espírito que evoluiu. Como é que um espírito puro, evoluído,
amoroso, vai, de repente, ter ciúme, inveja e se revoltar. Não. Que esses que se chamaram demônios, quando falava Jesus expulsou o demônio, são espíritos ainda atrasados e imperfeitos, que praticam o mal no espaço, quer dizer, no mundo espiritual, no mundo dos desencarnados, como praticavam na Terra, mas que se adiantarão e se aperfeiçoarão. Então, esses que hoje são espíritos ainda vivendo na ignorância da lei de Deus, na maldade, são espíritos que vão evoluir, porque o bom pastor não vai perder nenhuma de suas ovelhas. Então, o que ele está dizendo aqui é que um homem que é assassino, estuprador, que é mau, que é vigarista, ao morrer, a gente passa a chamá-lo de espírito, porque dentro da doutrina a gente tem essa convenção, a gente chama de alma, encarnados, espírito desencarnados, apesar de que é a mesma coisa. Então, esse homem, ao sair do corpo, ele vai ser um espírito violento, estuprador, vigarista, do mesmo jeito. Não é a morte que vai mudá-lo. O que vai mudá-lo são as suas expiações, são as suas planejamentos reencarnatórios que vão colocá-los em situação de sofrer o que fez os outros sofrerem e assim crescer. E assim crescer e compreender como é que se caminha para a felicidade. Mas que se adiantarão e se aperfeiçoarão. Que os anjos ou espíritos puros não são seres à parte na criação, mas espíritos que chegaram à meta, depois de terem percorrido a estrada do progresso. Então, quando a gente fala de anjo na doutrina espírita, não é aquele ser de asinha com auréola na cabeça, criado diferente. Não. Anjos para nós são espíritos puros, que nós seremos um dia. Que, por essa forma, não há criações múltiplas nem diferentes categorias entre os seres inteligentes, mas que toda a criação deriva da grande lei de unidade que rege o universo, e que todos os seres gravitam para um fim comum, que é a perfeição. Olha que ele está falando todos os seres, não é só os espíritos humanos, porque o princípio espiritual começa até lá atrás, no reino mineral, reino vegetal, reino animal. Então, todos concorrem para essa evolução, sem que uns sejam favorecidos à custa de outros, vistos serem todos filhos das suas próprias obras. Pelas relações que hoje pode estabelecer com aqueles que deixaram a terra, possui o homem não só a prova material da existência e da individualidade da alma, como também compreende a solidariedade que liga os vivos aos mortos deste mundo e os deste mundo aos outros planetas. Então, olha o que ele está dizendo. Que essa comunicação com os espíritos, feita através da mediunidade, para a gente é prova material da continuidade da vida após a morte do corpo. É prova material de que há uma relação entre o mundo invisível e o mundo material da matéria densa, e que também há uma relação com os outros planetas. Espíritos evoluídos que vivem em planetas evoluídos estão constantemente também nos ajudando. E pode até se manifestar aqui na Terra. Pode até reencarnar aqui na Terra por missão. Até agora, gente, até agora estamos lendo a revolução que a doutrina espírita já começou e continuará fazendo na humanidade. Conhece a situação deles no mundo dos espíritos, né? Quer dizer, conhece a situação de quem já morreu aqui, agora se conhece a situação deles do lado de lá, acompanha-os em suas migrações, aprecia-lhes as alegrias e as penas, sabe a razão por que são infelizes ou infelizes, e a sorte que lhe está reservada conforme o bem ou o mal que fizerem. Tudo isso são as possibilidades que o Espiritismo veio mostrar para a gente. Aí você vai me perguntar, você disse aí que pelo Espiritismo sabe-se a situação de um espírito. Sim. Tanto
Se houver mérito e necessidade, um espírito pode trazer notícias de quem está lá, como acontece, como também, avaliando a vida que ele teve aqui, a gente pode lhe dar uma ideia bem próxima do que se passa. Se você me perguntar como está Chico Xavier no mundo espiritual, eu vou lhe dar uma ideia bem próxima de que ele está numa dimensão muito feliz, porque amou, porque trabalhou em prol da humanidade, porque foi um missionário. Irmã Dulce também, que é uma freira católica que está prestes a ser canonizada pelo Vaticano, que viveu aqui em Salvador. E se você me perguntar um assassino violento, como é que ele está no mundo espiritual? Vivendo em sua vibração de violência, vivendo junto com seus iguais. Eu falei isso para dar uma ideia de como a gente pode avaliar, uma ideia muito rápida. Essas relações iniciam o homem na vida futura, que ele pode observar em todas as suas fases, em todas as suas peripécias. O futuro já não é uma vaga esperança, é um fato positivo, uma certeza matemática. Desde então, a morte nada mais tem de aterrador, por lhe ser a libertação à porta da verdadeira vida. Então, gente, eu aconselho aí a vocês a relerem esse trecho, releiam esse trecho, reestudem esse trecho. Veja quanta coisa a doutrina espírita veio jogar luz, né? No nosso vídeo número 8 ainda vou falar um pouquinho disso, porque isso aí é muito importante. Marquem, releiam e vejam ali uma síntese de toda a luz que a doutrina espírita veio jogar. Muito obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, que estão estudando comigo, a turma do GEVEC aí, muito obrigado a todos e a todas, e até o nosso vídeo número 8. Um grande abraço!